Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma live extra que eu fiz e eu vou te falar por que eu fiz essa live extra. Muito por conta de. A verdade é que essas lives que eu faço, tá? Muita coisa é real. São pessoas que me procuram com determinada demanda ou para falar, Val, eu assisti isso e eu curti, fez sentido na minha vida. E os temas que eu abordo aqui são temas reais, as dúvidas gerais que as pessoas passam e como é que um exercício ou outro, uma fala, auxilia as pessoas a melhorarem suas vidas, né? De que é transformar a vida das pessoas. E eu acabei de receber, né, até um retorno em relação a esses vídeos que estão aqui, de uma aluna muito querida, que eu digo que é uma amiga, né? Eu falo que meus alunos são meus amigos. Eu prezo muito por essa amizade, por esse retorno, essa troca que a gente tem. E então ela me disse que, Val, estou passando algumas situações muito desafiadoras na minha vida, e como eu não estou tendo muito tempo e tal, o que anda me salvando são essas aulas aí do YouTube, e eu estou assistindo regularmente uma vez por semana. Bom, isso foi muito bom para mim ouvir isso, porque, claro, exige que quando eu vou fazer alguma aula eu estudo, né? Eu planejo certinho para trazer um bom conteúdo para vocês. E foi bom para mim ouvir isso também. Valéria, ser humano. Porque às vezes a gente vê, né, um instrutor, enfim, como uma pessoa que, sabe, já transcendeu, né? E não, né? Eu também foi bom para mim ouvir isso. E eu agradeço cada movimento, sabe, que vocês realizam, porque para mim é muito importante e eu sigo, né, os trabalhos com mindfulness de acordo com o que é necessário para as pessoas. E não, Valéria, não. Toda formação, todo curso de mindfulness eu faço por conta das pessoas e realizo isso e toda a metodologia para o que é melhor para os outros, e não para mim, Valéria, mas para os outros. E foi muito bom ouvi-la, porque é interessante que eu gravei e eu estou num momento muito desafiador da minha vida, com algumas questões familiares muito delicadas, né, que eu estou tratando em relação à família, né? Não estou passando momentos fáceis, mas, mesmo assim, a mensagem que eu tenho para passar para vocês, e eu quero passar uma meditação também para isso, é que é diante dos desafios da vida da gente, e pelo menos para mim eu vejo dessa forma, é que eu fico mais forte. Em relação aos desafios que vão acontecendo, por que os desafios acontecem? Já parou para pensar? Vamos lá. Dentro de Mindfulness, a gente tem alguns conceitos muito bacanas, como, por exemplo, zona de conforto. Olha só, se eu estou aqui na minha zona de conforto, Valéria, fazendo as minhas coisas, papapá, da mesma forma de sempre, o que que eu posso esperar? Eu posso esperar algo diferente? Acho que não, né? Agora, se eu, Valéria, e eu sou assim, procuro desenvolver, vamos dizer assim, eu tô com a minha formação. A minha formação eu revi ela inteirinha. Então, eu estou realmente revendo, revisando metodologia, slides, professores, tudo. E isso, é claro, leva tempo, leva muito esforço. E eu continuo, tá? E conforme eu vou inovando, criatividade, produzindo algo diferente, e com isso eu vejo os meus alunos o quanto eles são bons, é que eu observo que vai vir desafio. Sim, vai vir desafio. E aí surgem os desafios, eu falo, opa, eu tô indo bem, porque eu estou tendo desafios. Por que eu tô tendo determinado desafio? Será que é para melhorar em quê? Em que eu preciso melhorar? No que o instituto precisa melhorar? Então, sempre quando a gente deseja fazer algo diferente, trazer algo inovador, melhorar os nossos processos, coisas da vida, coisas normais, como iniciar uma atividade nova,
Isso vai te trazer o quê? Vai mudar o seu cotidiano de vida, você vai ter que readequar algumas coisas, vai ser desafiador? Vai. Então diga que seja bem-vindo o desafio, não é isso? Então o que eu deixo para vocês é isso, é essa mensagem que os desafios eles chegam para quem está aprendendo. E para quem faz aula comigo, entendeu que a gente está na zona de conforto. Quando você sai para aprender alguma coisa, você vai ter desafios porque você está começando uma coisa nova. As coisas vão te incomodar daqui e dali, porque parece que eu estou entrando numa outra faixa ali, né? Que nem quando a gente coloca ali, né, rádio antiga e tal. Então, tem lá AM, FM, tem as faixas. Então, eu coloco lá na rádio A. Aí passa um pouquinho, eu coloco, tô tentando achar a B, mas tá difícil. Opa, mas eu vou sincronizando nela aos poucos. Até achar, alinhar certinho a faixa certinha ali para ouvir de forma clara. Sacaram, então? Muitas vezes, quando a gente está num processo de mudança, a gente vai tentando se alinhar, vai tentando ver como é que vai ser essa nova forma de vida. Como, por exemplo, quando eu vou mudar. Digamos que eu moro na cidade A, vou para a cidade B. Enquanto eu estou na cidade A, eu já estou, nossa, eu tenho que ver lá como é que vai funcionar, onde que eu vou morar, como vai ser minha rotina, o que que eu vou fazer. Não gera tudo isso aí de falar, nossa, isso vai me dar um trabalho, não é isso? Aí eu tenho que levar as coisas, eu tenho que achar o lugar certo para colocar cada coisinha na casa, no apartamento, onde vai ser. Não gera um monte de dúvidas? Bom, e até ir, né, até lá, até chegar lá, encontrar a faixa certinha, eu não vou passar desafios, eu não vou ficar pensando, será que vai dar certo? Será que. Mas eu tenho que ter o controle. Para de querer ter o controle. Isso é o que acontece quando a gente medita, senta e medita. Porque existe um paradoxo em mindfulness especificamente, não é em todas as meditações, ok? Estou falando de mindfulness. Quando você senta para meditar uma meditação mindfulness, a gente quer um resultado para ontem. Mas você só vai ter um resultado a partir do momento que você for desafiado. Porque quando você faz uma meditação de mindfulness, por exemplo, um escaneamento, você vai precisar ter um esforço. Qual é o esforço? Digamos que estamos realizando escaneamento corporal. Para quem não sabe, escaneamento corporal é quando a gente traz o foco da nossa atenção para cada partezinha do corpo. Então, desculpa. Então, quando nós estamos iniciando, eu tenho que ter a intenção inicial de direcionar a minha atenção para cada parte. Ah, então vou ter um esforço, Val, mas não é só eu sentar e esperar a meditação, não. Existe algo que você tem que trabalhar naquilo. Então você precisa trazer a atenção. Você precisa de um esforço para você ter os resultados. E às vezes, muitas vezes, na realidade, a gente tem uma visão diferente em relação à meditação. Meditação mindfulness que eu tô falando, ok? Que é ter o esforço. A gente precisa do esforço para ter os benefícios. Fora isso, não conseguiríamos, não vamos conseguir gerar algum tipo de mudança. De mudança que eu falo na meditação e em nossas vidas. Observam que quando nós falamos a respeito de mindfulness, é um treinamento? Não é só um treinamento de meditação que eu vou aprender a meditar ali e ficar bem. Não é isso. É um treinamento de vida. Quando você aprende mindfulness, você está aprendendo a respeito de comportamentos de vida. E quanto mais você treinar, mais fácil será você gerar uma alteração no seu comportamento. Por isso que Mindfulness demora 2 meses num programa de 8 semanas. Você não aprende Mindfulness em um final de semana. E nem se você agendar com alguém, e eu, Valéria, não faço isso, tá? Nem precisam procurar para isso. Eu não te ensino como eu recebo muito pedido assim. Eu não ensino Mindfulness no final de semana, em algumas. Não. É um programa bem elaboradinho, de 8 semanas, tem que ter o treinamento em casa da pessoa, para que ela possa compreender o que é mindfulness. Por isso, senão, cai no paradoxo de mindfulness.
você vai querer o resultado para ontem e não vai funcionar, ok? Bom, e falando disso, a respeito de desafios de vida, né? Quem me acompanha sabe que desde o ano passado eu passei por uma luta realmente, desafios enormes, quando eu descobri que eu tinha um tumor atrás desse olho aqui. Se você olhar, você vai ver que ele é mais saltadinho mesmo. Então, foi retirado, por isso que tem esse cabelinho, que ele é indomável, que é o cabelinho que está crescendo, porque minha cabeça aqui toda foi raspada, né? Uma faixa aqui, até aqui embaixo. E até hoje, você deve estar vendo aqui que tá altinho, tá vendo? Deu para ver agora. Ainda sinto o quê? Dores de cabeça todos os dias, dores crônicas. Também sinto cansaço. Então eu faço meditações, eu fico, né, um tempo e tal. E inclusive esse foi um dos motivos, tá, gente? Tem gente ainda me procurando por conta de um retiro que eu tinha marcado para maio. Eu não marquei porque quero ficar zero bala, tá? Porque ainda deu uma alteração na minha ressonância por conta de um inchaço, ok? Nesse local, dores de cabeça e radiações. Então, estou sim com dores crônicas, pode ser que isso permaneça, pode ser, mas estou aí no meio do processo. É desafiador para mim? É desafiador. Mas eu vou largar de fazer as minhas coisas? Não, eu descanso, mas eu também medito. Por quê? Porque a meditação me ajuda. Ela me dá tempo de vida. Eu melhoro porque eu me regulo emocionalmente se eu começo a sentir alguma dor. Mindfulness está sendo essencial para a minha recuperação, de verdade. E eu queria deixar isso para vocês, como forma também de expressar, saberem o que está rolando para mim. Então, tem ainda essa questão da recuperação, né? Ainda não finalizou, deve levar um tempo ainda, mas continuo seguindo com a minha vida. E conforme os desafios vão chegando, melhor eu fico. Melhor em relação ao Instituto. O Instituto, hoje em dia, ele ganhou vários prêmios, tem vários prêmios de qualidade de ensino. Também a aprovação está muito alta em relação a todos os conteúdos, que hoje em dia eu estou com 3, o curso de Mindfulness, facilitador de meditação para crianças e a formação para instrutor. Então, é altamente recomendado e os participantes, eles curtem muito em relação à metodologia. Então, eu dou uma cercada total. Então, fica fácil demais de você aprender os conteúdos. Por isso que eu falo que os meus alunos são bons. Não é propaganda, é porque eles são bons e eu gravo e tá lá no meu Instagram para quem quiser ver. Não é isso? Chegou o desafio? Ótimo. Se chegou o desafio é porque a coisa tá andando. Será que a gente pode? Será que você nota agora? Você pode me falar aqui nos comentários que se você pode ter, de repente, mudar essa visão em relação à vida? Porque muitas vezes a gente quer ver o mundo externo cor-de-rosa. Então vai chegar um momento em que, sabe, eu não terei mais desafios, porque desafio é coisa ruim. Uau, isso é uma crença. E é uma crença muito limitante, porque me limita no sentido de estou passando um desafio e coloco ele para debaixo do tapete. Não quero olhar para isso, vou seguir minha vida. Pego o outro, coloco, uma hora você vai tropeçar nisso aí. Então, e é o que Mindfulness fala, olhar para a vida da gente da forma que as coisas se apresentam. Nossa vida é cheia de experiências novas. E quanto mais a gente olhar de frente, olhar com aceitação, sem julgamentos e com abertura, que é a definição de mindfulness, mais você começa a fluir na sua vida. Mais a gente vai entrando em contato com estar aqui na realidade, que na verdade é o maior desafio. E, na minha percepção, é muito mais desafiador estar aqui presente e olhar as coisas de frente, conversar, resolver, do que, bom, está difícil e aí eu vou procurar alguma coisa para eu esquecer. A gente fala beber para esquecer, né? Então é muito mais difícil, concorda? Eu estar aqui, resolver minhas demandas de vida, do que, ai, tá doendo demais, tá difícil e tal. São sofrimentos secundários que a gente fala, né, em mindfulness. E aí isso tudo vai tomando a minha mente e eu acabo trazendo a evitação ou eu me afundo junto com todas essas demandas de vida que todo mundo tem. Ok, gente? Bom, e como uma forma de trazer uma contemplação,
Eu peço para vocês aí, convido vocês na realidade, para a gente fazer uma prática juntos agora. Em Mindfulness, nós não temos uma posição rígida. Então, pode sentar como eu estou sentada aqui. Estou pegando meu sininho. Podem sentar de forma confortável, coluna ereta, os ombros é ao lado do corpo, vá sentindo os pés tocando o chão. Se sentir confortável, pode fechar seus olhos. E vá nesse momento sentindo os pontos de apoio do seu corpo, seja com a cadeira, poltrona, esteira, onde você estiver. Vá sentindo o peso do seu corpo, formato do corpo. Sentindo o ar tocando o seu corpo agora, sua pele. Se está quente ou frio. O cheiro presente. Luminosidade. Mesmo com os olhos fechados, conseguimos notá-la. Vá observando também como seu corpo está agora. Se existe algum ponto que te chama mais atenção, somente observe. Você é simplesmente um observador da sua experiência agora, sem se identificar, seja com uma dor no corpo ou o que for que surgir para você. E agora observe as suas emoções. O que você está sentindo agora? Você está feliz, triste? Tente trazer um nome para a emoção presente, sem julgar, sem certo ou errado. É somente uma experiência. Está observando agora também sua mente. Pensamentos que chegam, veja se é possível soltar os pensamentos, e mesmo que eles sejam prazerosos. Somente observe que eles chegam e que eles também passam e vão. E agora vá observando a sua respiração, trazendo o foco da atenção no ar que entra e sai do seu corpo. Você pode inspirar e expirar pelas narinas. E não há necessidade de alterar nada. Somente observe o ar entrando e saindo a cada instante. E agora vá trazendo um olhar interno sobre como está a sua vida no momento atual. Desafios que você está passando. Às vezes situações mal resolvidas. Coisas novas que chegam. Coisas que te tiram do chão. Coisas que talvez você ainda não tenha resposta para elas. E veja se é possível respirar com tudo isso. Com todos os desafios, com tudo que você observa que faz parte da sua experiência humana. E observe que essas situações acontecem somente com você. É bem provável que ela seja mais comum do que você imagina. E note que você não está sozinho nessa. Todos passamos desafios. E a maioria deles é bem comum para todos. Veja se é possível trazer esse sentimento de que realmente estamos juntos nessa. E que faz parte da nossa condição humana. Veja se é possível dizer para si mesmo que está tudo bem. Que às vezes podemos não ter resposta nesse momento. Mas que podemos fazer o que for necessário. Termos paciência. Para termos melhores respostas. E que isso faz parte de toda a vida humana. Da condição da nossa impermanência.
E veja se é possível dizer algumas frases de boa vontade para você. Que eu possa ser feliz, que eu possa ter uma vida boa e plena, que eu possa ser feliz hoje, independentemente do que estou passando. Que eu possa usar lentes mais leves para olhar o mundo. E veja como você se sente agora ao fazer essas frases de boa vontade para você. E pode ser que você deseje dizer algumas outras frases para você. Veja o que chega para você. E pode dizer essas frases mentalmente. E agora, novamente, vá sentindo a presença do seu corpo, focando na sua respiração novamente, focando especificamente no seu peito, seu coração, e veja se é possível irradiar a partir desse local respirações mais profundas, expirando pela boca, e como se pudesse irradiar esse acolhimento e gentileza para o seu corpo como um todo, de que está tudo bem, são só experiências. E veja se é possível nesse momento sentir os pés tocando o chão, dar uma espreguiçada, abrir os olhos no seu momento, finalizar essa contemplação. E então, como foi realizar essa contemplação? Me fala aqui embaixo. Obrigada. E novamente fica essa dica para você. Tá parecendo muito desafio? Pode vir. É porque você está numa zona de aprendizagem. Até logo. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, que ajuda muito. Escreve como é que foi realizar essa meditação. Beijo no coração e até logo.